Lei brasileira sobre fetos anencéfalos. STF, Superior Tribunal Federal, lei aprovada em 12 de 4 de 2012. Artigo escrito em dezembro de 2004. Doutora Marlene Nobre, presidente. Associações Médico-Espíritas Internacional e do Brasil. Segundo o relator do processo no STF, ministro Marco Aurélio Melo, já foram concedidas 3.000 autorizações judiciais no país para interrupção da gravidez de feto anencéfalo. A cada 1.000 recém-nascidos no Brasil, um é diagnosticado com a má formação cerebral. Esse índice deixa o Brasil em 4º lugar no mundo, com mais casos de fetos anencéfalos, atrás de Chile, México e Paraguai. A anencefalia é definida na literatura médica como a má formação do cérebro e do córtex do bebê, havendo apenas um resíduo do tronco encefálico. De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, a doença provoca a morte de 65% dos bebês, ainda dentro do útero materno, e, nos casos de nascimento, sobrevida de algumas horas, ou, no máximo, dias. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira, 12 de 4 de 2012, que não é mais crime o aborto de fetos anencéfalos, com má formação do cérebro e do córtex, o que leva o bebê à morte logo após o parto. Já era permitida a interrupção da gestação em casos de estupro ou claro risco à vida da mulher. Todas as demais formas de aborto continuam sendo crime, com punição prevista no Código Penal. Anencefalia. Quanto tempo é possível sobreviver sem cérebro? A lei aprovada autoriza a antecipação do parto de um feto anencéfalo, caso a gestante manifeste o interesse em não prosseguir com a gestação. A mãe poderá solicitar serviço gratuito do Sistema Único de Saúde, sem necessidade de autorização judicial. Os profissionais de saúde também não estão sujeitos a processo por executar a prática. Para os demais tipos de aborto, a legislação brasileira estabelece pena de 1 a 3 anos de reclusão para a grávida que se submeter ao procedimento. Para o profissional de saúde que realizar a prática, ainda que com o consentimento da gestante, a pena é de 1 a 4 anos. Artigo escrito pela doutora Marlene Nobre, presidente das Associações Médico-Espíritas Internacional e do Brasil. Ainda a questão do anencéfalo, Folha Espírita, dezembro de 2004. Colegas da AME Brasil, Associação Médico Espírita do Brasil, têm se surpreendido, tanto quanto eu mesma, com as colocações de confrades nas conversas nas casas espíritas, em artigos na internet ou mesmo em cartas, a favor do aborto do anencéfalo. Muitos alegam que o feto nessas condições não possui cérebro, sendo óbvio, portanto, que não tenha nenhum espírito ligado a ele. Este argumento, porém, não tem o respaldo da embriologia,
Durante a sua formação, o feto anencéfalo pode ter, por distúrbios ou falhas do sistema vascular, a paralisação do desenvolvimento do sistema nervoso central, em pontos distintos. Assim, pode ter um único hemisfério cerebral, não ter nenhum, mas, sem dúvida, terá o diacéfalo ou as estruturas reptilianas, responsáveis pelas funções primitivas e inconscientes. Tanto é verdade que o anencéfalo tem todas as atividades instintivas básicas preservadas, como o pulsar do coração e a possibilidade de expandir os pulmões nos movimentos respiratórios normais. Não se pode dizer, portanto, que ele não tem cérebro, nem tampouco que morre ou para de respirar ao nascer. Há inúmeros anencéfalos que persistem vivos por horas ou dias após o nascimento, mesmo desconectados do cordão umbilical, justamente porque possuem o cérebro primitivo, responsável pelas funções básicas instintivas. Perante o anencéfalo, é como se estivéssemos diante de uma pessoa adulta em estado de coma profundo. O coração bombeia, os pulmões recebem a carga necessária, os órgãos trabalham, mas ele não tem consciência. Com o Espiritismo, aprendemos que a alma secreta os pensamentos de maneira extrafísica e é muito mais importante que o próprio cérebro orgânico, porque o comanda, ainda que precariamente, nos casos de lesões graves, sobrevivendo à sua morte. É o que acontece nos vários graus do estado de coma. Se somos espíritas, a explicação para os fetos anencéfalos é muito mais lógica e racional. Não podemos nos esquecer de que só o espírito tem capacidade de agregar matéria. Se não tivesse um espírito no comando, o anencéfalo não poderia formar os seus próprios órgãos. E o fazem a tal ponto que eles são cogitados para transplantes. Não cumpriria o seu metabolismo basal e não teria preservadas as suas funções vitais. O espírito expressa-se através do perispírito ou do corpo espiritual. E este, por sua vez, modela o corpo físico. Se há erros ou deficiências na modelagem, isto significa que o espírito deformou o seu perispírito por problemas kármicos ou faltas cometidas em outras vidas. Assim como podem ocorrer deficiências nos mais variados órgãos, a questão não é diferente em relação ao cérebro. No caso do anencéfalo, o perispírito está lesado, principalmente em seu chakra ou centro de força cerebral, que é responsável pela percepção, visão, audição, tato, pela inteligência, palavra, cultura, arte, saber, e atua no córtex. O espírito com este tipo de má formação errou, portanto, na aplicação da inteligência e da percepção.
Os confrades favoráveis ao aborto do anacéfalo alegam que nele não há espírito destinado à reencarnação, conforme explica o Livro dos Espíritos. Aqui detectamos um erro clássico. Não se pode basear unicamente em uma resposta dos instrutores espirituais. Levantemos todas as respostas que eles nos dão acerca da formação dos seres humanos e destaquemos as mais importantes para a elucidação deste assunto. Na questão 344, eles afirmam que a união da alma com o corpo dá-se no momento da concepção. Um pouco mais adiante, na de número 356, advertem que há corpos para os quais nenhum espírito está destinado, explicando que isto acontece como prova para os pais. E ainda, no desdobramento desta questão, enfatizam que a criança somente será um ser humano se tiver um espírito encarnado. Se juntarmos todas estas respostas, concluiremos que os corpos para os quais poderíamos afirmar que nenhum espírito estaria destinado seriam os fetos teratológicos, monstruosos, que não têm nenhuma aparência humana, nem órgãos em funcionamento. Como vimos, nada disto se aplica ao anacéfalo, porque o espírito comanda, ainda que precariamente, um organismo vivo. Karma. Há ainda outros equívocos no raciocínio dos que são favoráveis ao aborto. Alguns ponderam que, tendo a mãe ou casal nascido numa época em que a ciência já pode detectar prematuramente o problema, eles teriam o direito de evitar esse karma, promovendo o aborto. Aqui, a pergunta é inevitável. Desde quando se evita o karma ou o sofrimento, provocando a morte de um ser indefeso? Jamais o aborto aliviará o karma de alguém. Muito pelo contrário, somente o agravará. Só haveria um meio de se adiar esse karma. Seria pelo impedimento da concepção. Porque, quando a vida se manifesta no zigoto, entra em jogo um poder superior, que é responsável por ela e ao qual devemos obediência e respeito. O raciocínio, portanto, deve ser outro. Diante do feto deficiente, é preciso que os pais pensem no grau de comprometimento que têm para com esta alma doente e nos esforços que devem empreender para ajudá-la a recuperar-se. Também não há nenhuma razão para se invocar direitos que não existem, como o da mãe, o do pai, o da equipe médica ou do Estado, de provocar o aborto, porque o anencéfalo constitui-se em um organismo humano vivo. Eliminá-lo, portanto, é crime. A consciência responde-nos, portanto, que a única atitude compatível com a lei do amor é a da misericórdia, a da compaixão para com o feto anencéfalo. Marlene Nobre é presidente das Associações Médico-Espíritas Internacional e do Brasil.
prezado ouvinte, prezada ouvinte. O texto que acabamos de ouvir é irretocável. Porém, gostaria de fazer uma colocação, não para complementar, mas uma simples complementação. Se você ler, ou se já leu, o livro O Ícaro Redimido, é um livro psicografado. O livro conta a vida de Santos Dumont. E nós aqui sabemos, a história nos conta, que ele se suicidou na cidade de Guarujá, infelizmente se enforcando. E os motivos que o levaram ao enforcamento foram dois. É explicado isto, inclusive, no livro. Ingenuamente, ele forneceu gratuitamente os projetos do 14 bis para os alemães. E também, com isto, ocorreu a Segunda Guerra Mundial. E ele ficou bastante triste com esta sua atitude. O outro motivo que o levou ao suicídio foi o fato de a comunidade mundial não ter reconhecido-o como o inventor do avião, e sim os irmãos americanos. No plano espiritual, conta no livro que o seu mentor foi num lugar bastante ruim, onde ele se encontrava. Era realmente um vale, podemos dizer Vale dos Suicidas, onde ele estava se transformando num ovoide, tomando uma forma ovoide. E o seu mentor o resgatou e o levou para um hospital no plano espiritual. Lá foram feitos todos os procedimentos, como os passes eletromagnéticos, e foi, de certa forma, paralisado o processo de ovoidização parcialmente, não totalmente. E o mentor, com sua equipe, decidiram que ele deveria entrar na carne, mesmo que não houvesse o sucesso completo, mas que o choque ali do seu nascimento, isso com certeza faria paralisar o processo de ovoidização. E trazida em sonho uma prostituta francesa, que era dona de um bordel, se conscientizou da situação de Santos Dumont e aqueceu de recebê-lo como filho. Então, Santos Dumont foi, de certa forma, implantado no útero desta mulher. Naturalmente, ela teve muitos problemas de gestação, de tal forma que a gestação não vingou. Mas foi muito importante, porque ele recebeu esse choque da gestação, o que fez paralisar por completo a ovoidização. Muito bem. Aonde queremos chegar? A uma reflexão.
Porque, assim como Santos Dumont, quantos outros não foram da mesma forma implantados em úteros maternos? Por diversas outros motivos, não só de suicídios, não é? E a doutora Marlene faz realmente uma colocação, como eu disse, irretocável. Porque, com certeza, essas criaturas, que fazem parte aí de 1 em 1000 nascimentos no Brasil, são criaturas que realmente não fizeram bom uso de sua inteligência. Ora, veja, se nós percebermos o que acontece na nossa sociedade, é fácil nós vermos que muitas criaturas aqui encarnadas ainda não estão fazendo bom uso do seu intelecto. Não é mesmo? São muitas que exploram as pessoas mais simples, que roubam o próprio dinheiro que lhes são destinadas. Então, é preciso que ela venha, pela lei de causa e efeito, resgatar este débito de uma forma ou de outra. E esta é uma das formas, porque afeta de tal forma o coronário que ele simplesmente não forma. Porque, como bem ela disse, é o perispírito que vai formar o corpo, e não o contrário. Então, se uma pessoa fuma numa encarnação, ela tem um problema de efizema pulmonar, ela não só prejudica seu corpo físico, como também o seu perispírito. E ela morre, não é? Desencarna, e quando voltar, com certeza a criança já nasce com problema respiratório. E mais tarde poderá vir a ter um câncer de pulmão sem nunca ter fumado naquela encarnação. É uma reflexão para que possamos fazer, e agradeço por ter me ouvido. Fiquem com Deus e até mais ver.